A origem do medo. A condição psicológica do medo está divorciada de qualquer perigo concreto e real. Surge sob diversas formas: desconforto, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, temor, fobia, etc. Este tipo de medo psicológico é sempre algo que poderá acontecer e não algo que esteja a acontecer no momento. Você está aqui e agora, enquanto a sua mente se encontra no futuro. Este fato gera um hiato de ansiedade. Além disso, se você se identificar com a sua mente e tiver perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, esse hiato de ansiedade acompanhá-lo-á constantemente. A pessoa pode sempre lidar com o momento presente, mas não o consegue fazer com algo que é apenas uma projeção mental. Não é possível lidar com o futuro. E enquanto você se identifica com a sua mente, o ego comanda a sua vida. Devido à natureza ilusória que lhe é característica e apesar dos mecanismos de defesa elaborados, o ego torna-se muito vulnerável e inseguro, vendo-se a si próprio constantemente sob ameaça. Este fato, a propósito, é o que acontece, mesmo que por fora o ego pareça muito confiante. Agora lembre-se de que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem está o corpo a receber constantemente do ego e o eu falso e engregado pela mente? Perigo, estou a ser ameaçado. E que emoção gera esta mensagem contínua? Medo, naturalmente. O medo parece ter muitas causas. Há o medo de perder, o medo de falhar, o medo de ser enganado, etc. Mas no fim das contas, todo medo é aquele que o ego tem da morte, da aniquilação. Para o ego, a morte está sempre ao virar da esquina. Neste caso, a identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da vida. Mesmo algo aparentemente trivial e normal, como por exemplo, a necessidade compulsiva de ter razão numa discussão e fazer com que a outra pessoa esteja errada, defender a posição mental com a qual a pessoa se identificou, se deve ao medo da morte. Se você se identificar com a posição mental, se estiver errado o seu sentido de eu com base na mente, está seriamente ameaçado de aniquilação. Assim, você, enquanto ego, não se pode dar ao luxo de estar errado. Estar errado é morrer. Já houve guerras travadas e inúmeros relacionamentos se desfizeram por causa desta situação. Mal você pode ter deixado de se identificar com a mente, está certo ou errado não faz diferença nenhuma para o sentido de eu. Por isso, a necessidade vigorosamente compulsiva e profundamente inconstante, que é a forma de violência, deixará de existir. Você pode declarar com clareza e segurança o que sente e pensa, mas não haverá agressividade ou posicionamento defensivo por causa do assunto. O seu sentido de eu deriva, assim, de um lugar mais profundo e verdadeiro dentro de si, e não da mente. A mente precisa ser desafiada todos os dias. A mente, muito mais do que o corpo, precisa ser desafiada todos os dias. Se é possível com treinos de bi ou triários, sair da cama sem identificar a razão pela qual acordamos mal dispostos, passar horas a julgar este ou aquele sem conhecer verdadeiramente ninguém, ou a contestar o emprego que nós próprios escolhemos e ir para a cama enjoados com o dia que tivemos, são razões mais do que suficientes para nos questionarmos. A soma de não sei quantos dias assim, e acredita que se não for o teu caso, é situação da maioria das pessoas, resultará indubitavelmente em estados depressivos,
e de enfermidade precoce. Você não pode continuar a aceitar a dor sem que faça nada para curá-la, e é por isso, por desejar profundamente o teu reencontro contigo e com tua verdadeira realidade, que te trago a solução. E a solução passa por identificar a tristeza que há em você, pois treinar a mente é meramente uma arte. Até se atingir o estatuto de comandante da nossa vida e a tão prometida velocidade do cruzeiro naquele que é o oceano da nossa mente, é necessário um altíssimo nível de concentração e criatividade. Você precisa estar sempre alerta e altamente focado no que a tua mente te sugere, para depois, se ela se armar em esperta, teres a audácia de criar constantemente subterfúgios alicantes por forma a confundi-la. É aí, nesse momento de maior vulnerabilidade da mente, que se torna fundamental entrares em controle, fazendo dela o que verdadeiramente desejas, para que, por último, possas usufruir da possibilidade de tirar dela o maior partido de uma mente bem orientada. Se você é capaz disso, és capaz de muito mais.